afinal, o que é o Supera Bater Água Verde? Venha comigo que eu vou te mostrar. Somos a primeira unidade de Curitiba focada especialmente nos adultos maduros e pessoas idosas. Aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de treinar a sua memória, raciocínio, concentração e foco. Tudo isso em ambiente leve, divertido e cheio de amizades. Nosso espaço personalizado foi pensado em como atender você com maior conforto e carinho. Por isso, escolhemos a dedo uma localização fácil de chegar e estacionar. Contamos com rampas de acesso, barras de apoio, cadeiras confortáveis, iluminação adequada, ou seja, um ambiente perfeito e projetado para te acolher. Aqui é a sua casa. Não é apenas um curso, uma escolinha, uma terapia ou um aplicativo. É uma metodologia própria e única aqui no Brasil. Nós temos alunos com mais de 10 anos aqui conosco. Eu não tinha noção do que era isso aqui. E foi uma surpresa, assim, muito legal. É a verdade. A gente fica contando para chegar a hora ou para chegar o dia. Tudo está melhorando mesmo, a memória e tudo. Para mim me serviu muito bem e me serve muito bem. Então, antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Preciso te dizer algo mais? E agora eu quero te fazer um convite. Venha viver isso na prática. Agende hoje mesmo uma aula experimental gratuita e venha sentir tudo isso aqui na pele. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. No episódio de hoje, eu falo assim que é uma honra e uma responsabilidade muito grande nesse episódio, porque ela é uma pessoa muito querida. Vocês não imaginam o quão querida, quem conhece sabe. Hoje eu estou aqui, ela é pedagoga, historiadora, ela foi formada na USP e ela é coordenadora de língua portuguesa no Colégio Anjo da Guarda. Será que você conhece? Professora Lucy Benevento Serricchio. Ah, acertei! Seja muito bem-vinda, Lucy. Obrigada. Com essa mão, né? Com essa mão. É que não dá para chegar a outra. Não dá, tá ótimo. Que delícia, que bom que você aceitou esse convite, né? É uma chance da gente falar um pouco de educação. Que você nem gosta, né? Que eu não gosto. E assim, porque eu te conheci, acho que o santo bateu. Que lindo, né? E depois eu vi que você tem sempre trabalhado com pessoas mocinhas, né? Como eu. Então eu fiquei entusiasmada. Jovens. Legal. E eu falei, por onde que eu vou começar? São tantas histórias. Aí eu pensei assim, primeiro, você me disse assim, eu gosto de ser chamada de professora. Eu tenho orgulho disso. Eu também. Então, parabéns para nós, né? Obrigada. E esse episódio, eu falei, esse episódio, ele é especial para poder honrar todos os professores. Eu falei, do mundo. Foi ontem. Aqui no episódio vai ser outro dia, né? A gravação. Mas, que coisa linda a gente pensar em honrar os professores. Não pode ter vergonha. Não pode ficar falando, professor ganha mal, professor isso. Quem gosta, gosta. Né? E luta pela sua profissão, até para ela ter mais dignidade. Enfim. Eu até me adianto um pouco, depois da pandemia, a gente ficou meio desvalorizado, porque, enfim, as pessoas viam que pode ficar com ensinar a criança em casa. Por pouco tempo, né? Óbvio. Mas, enfim, eu acho que a gente, professor, tem que lutar principalmente pelo seu lugar na sociedade como um lugar privilegiado. Privilegiadíssimo. Eu tenho muito orgulho disso. Eu também. E aí falei, a Lucy... Quando a gente fala da Lucy, a gente lembra do anjo. Quando a gente fala do anjo, a gente lembra da Lucy também. E aí eu falei assim, vamos começar conversando um pouquinho sobre o anjo. E aí eu falei,
o anjo antigo. Tá. Porque muitas pessoas vão ouvir, que estão aqui, né, ouvindo a gente. Que são daquela época. São daquela época. E querem saber como que era, o que tinha de tão diferente, né? Aquela época continua sendo diferente. Sim, é uma ótima escola hoje, Marista Anjo da Guarda. Mas tinha alguma coisa um pouco diferente. Primeiro eu preciso dizer que eu comecei ao contrário a minha carreira. Eu venho de São Paulo e eu trabalhei numa escola que depois passou a chamar Anglo-Latino, que é bem conhecida até. E era no ensino médio. E eu sempre penso assim, um dia eu vou acabar no maternal, porque eu fui descendo no sentido da idade. Mas não vou ficar onde eu estou mesmo. Mas o que eu ia dizer é assim, acima de tudo eu preciso dizer o que foi o anjo para mim. Sim. Porque eu mudei para cá, meu marido veio trabalhar aqui, nós devíamos ficar apenas 1 ano e amamos essa cidade e ficamos. Então são 50 anos de Curitiba e 49 de Anjo da Guarda. No primeiro ano, eu trouxe 2 filhas, depois outra nasceu aqui. A minha curitibana, que ironicamente mora em São Paulo. As outras moram aqui. Moram aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, viemos só nós, 4. E a minha família é perto São Paulo, naquela época não era. A estrada era um lixo, tinha um voo para São Paulo só. E a minha família acabou sendo o Anjo da Guarda. Né? Então, quando você diz assim, falou de anjo, lembra Lucy? Eu quero dizer que eu tenho um vínculo muito forte. E também porque a fundadora, a dona da escola, Vera Miralha, foi uma pessoa essencial na minha vida. A gente se olhou, uma amiga me disse para pôr as filhas nessa escola e eu fui, porque eu confiava, essa amiga é psicóloga e tudo. E na primeira reunião de pais, em novembro, a gente se olhou e ela falou assim, você não quer trabalhar aqui? E eu pensando assim, puxa, mas que pessoa legal. Eu fiquei apaixonada pela reunião de pais. Pensando que eu tinha trabalhado no primeiro ano numa outra escolazinha que já é falecida, que eu ficava horrorizada. Com a minha formação, eu ficava horrorizada das coisas que tinha lá. E quando eu ouço a Vera falando, eu falei, não, agora sim, agora eu achei a escola que eu queria. Né? Então, por isso que faz essa ligação. Mas tem muito isso, né? A ligação, como eu tenho escola também, isso. Essa ligação com o professor é feeling. Eu falo, tem todo o processo, mas tem o feeling também. Vulgarmente chamado bater o santo. Bater o santo. Bom, então você me pergunta do anjo. É uma das coisas mais difíceis de dizer por que essa escola criou essa aura, essa coisa maravilhosa. Eu acho que primeiro é por causa da Vera. Ela era uma educadora que já vinha de família, a família dela tinha escola no Rio de Janeiro, já antiga. A tia dela tinha sido colega de Piaget. Talvez até uma das coisas que nos juntou foi Piaget, porque eu sempre fiz faculdade pensando, eu tive que ler Piaget em francês, porque em português nem tinha. Enfim, acho que a gente também se pegou por isso, né? E, enfim, o jeito dela trabalhar, primeiro, era uma escola que não tinha uniforme. Porque ela dizia assim, eu não vou perder tempo olhando se o aluno veio de uniforme ou não. Eu quero que ele entre na sala e chega. Né? Eu não vou perder tempo escrevendo que seu aluno chegou atrasado, não sei o quê. Então era assim, atrasou 5 minutos, espera a próxima aula. Não é castigo. Você não pode entrar porque atrapalha. Eles já começaram. Parece bobagem. É uma filosofia isso. Porque o que era mais importante era a aula que estava começando. E aí eu aprendi com ela, mas ela andava pelo pátio, ela falava com as crianças, aí ela parava e plantava uma flor. Ela trabalhava, acima de tudo, com a inteligência. A função daquela escola era desenvolver um pensamento de preferência, segundo ela, um pensamento matemático. Bom, eu ouvi isso já, da matemática. Mas ela era da matemática. Ela começou uma escola pequenininha e tudo, enfim. Mas eu entrei quando a escola já tinha 12 anos.
E eu não estou falando, acho que todo mundo sabe disso. Era uma escola de matemática. Eu falei, cadê o programa de português? Ah, tá lá no livro. Então, eu acho que eu acabei sendo uma pessoa importante porque eu fiz uma briga com ela. Eu vou no português e ela ia na matemática. Então, a gente foi equilibrando aquela escola. Mas o Anjo da Guarda, até hoje, é famoso pela matemática. Sim. Se bem que há 3 semanas atrás, eu ouvi uma pessoa falar, nossa, mas eu sei até, uma pessoa que foi diretor de uma grande rede aqui de Curitiba, do Brasil. Ele falou, mas o Anjo da Guarda era famoso por causa do português, né? Eu falei, ai, que bom, alguém notou isso. Mas foi bacana, ela sempre aceitou minhas propostas e também porque combinava com as dela, aprender a pensar, saber ler com inteligência, enfim. Não perder tempo com bobagem, com cópia, escrever no quadro, copiar, vamos lá, vamos trabalhar de outro jeito. Então, é isso, mas eu acho assim, o que fazia a liga disso tudo isso? A afetividade. Ah, sim. Então, eu só posso explicar que essa escola era diferente, talvez por isso. Ah, mas então era uma bagunça? Não, ao contrário, havia regras. Até a Vera dizia assim, aprendi essa frase com ela. Se não tem disciplina, vira a lei da selva. A lei da selva é bate quem for mais forte. Então, a ideia era, tem que ter regras, poucas, mas tem que ser seguidas. Às vezes você faz 200 mil regras e não segue nenhuma. É uma cultura, né? Conforme a gente for conversando, talvez eu puxe assim, olha, isso também é do Anjo da Guarda, entendeu? Acho difícil fazer uma narrativa assim, direta. Nem no livro que lançaram, tá tudo. É difícil. O livro da Vera? Depois difícil. eu vou falar do livro da Vera. Mas, Lucy, uma coisa que eu conversando com uma amiga, que o filho já está há mais tempo no Anjo e tal, ela falou assim, lembra de você, sabe do quê? Do teatro. Ah, sem dúvida. E ela fala assim, por que não tem mais? Tem? Mas talvez porque os nossos estão no médio. Porque é fantástico, né? Quantas coisas eles aprenderam, e a gente aprende, né? Eu fiz teatro também, através do teatro. Então, eu te conto mais ou menos qual é a ideia. Não tem no médio, não é porque a escola... porque lá no Anjo ia até o 9º, então era o que a gente tinha. Mas não é porque o marista não goste ou não queira. É que eles acham que aí... Infelizmente, nós estamos num país que valoriza o vestibular. E você não pode perder o bonde da história. Está todo mundo para lá, vamos lá, o que vai fazer, né? Mas no Anjo e no Marista ainda, porque a gente mantém isso, a minha ideia foi o seguinte, eu aprendi estudando, não em faculdade, lendo. Depois eu fiz a minha especialização com professores da Unicamp, que tinham uma abertura para a língua muito grande, e eu aprendi o seguinte, língua tem que funcionar no uso, seja em qual for a situação. Você quer trabalhar a língua no uso fazendo um panfleto? Então vamos fazer panfleto, mas use a língua em uso. Você não vai pôr um panfleto com uma linguagem formal, entende isso? Bom, aí eu sempre fui fanática por teatro, eu sempre fui a teatro. Eu fiz teatro quando estava no ensino médio, então enfim, eu sempre gostei disso. Eu pensei, quer saber de uma língua em uso? É no teatro. Totalmente. Porque ao mesmo tempo que ele está lendo textos, escrevendo textos, lendo, procurando peças, enfim, que o aluno está trabalhando em cima daquilo, ele está aprendendo português. Porque as pessoas têm uma ideia, até hoje eu vejo isso, que estudar português é estudar gramática. A gramática, ela vem junto. Se você trabalhar texto, e seja da crônica, seja do teatro, seja do romance histórico, seja lá o que for, é fácil aprender gramática. Por que alguns alunos têm dificuldade com gramática? Porque eles não leem também. Então, uma coisa tem a ver com a outra. E eu não tinha essa linha gramatical, né? Eu não tinha essa ser fanática pela gramática. Apesar de que eu, pessoalmente, gosto muito de estudar gramática. Mas aí é um hobby quase.
Aí eu montei esse projeto, coincidiu em 2005 que eu comecei a pensar nisso, que eu tinha vontade de fazer. Coincidiu que em 2006... e não cabia, até 2005 eram 180 dias letivos, não cabia não dava tempo. Na grade, até daria, mas a gente ficava com medo, né? Então, 2006 passou para 200 anos de dias. Falei, a gente deu português muito bem com 180, eu vou gastar 20 só com teatro. E foi assim que começou. Entendi. E um teatrinho na sala de aula, depois arranjamos um espaço lá numa garagem. A Vera sempre assinando embaixo. Isso com qual faixa etária? Sempre do 6º em diante. Tá. Porque é um projeto da escola. E o que significa isso? Quem atua e que estuda, peça, escreve, é de 6º a 9º. Quem assiste? Os pequenos. Tá? Então, o trabalho era para todos. A criança vamos dizer, de 7 anos, que talvez mal saiba escrever, ela ia assistir a história e ela desenhava depois. Se ela podia fazer um comentário, a professora era a escriba do aluno. Ou, se ela soubesse escrever, ela escrevia. Do 4º ano, fazia uma crítica. Então, a gente recebia de volta todo o trabalho que foi feito na escola. Tá? A escola inteira envolvida de alguma forma. Não é só quem estava no palco. O palco era o menos importante. Sim. Apesar de que era muito gozado. Acabado. Então, como eram, em geral, 8 turmas, 16 turmas apresentando, eram 16 peças. Uau! Tá? E aí, acabava, eu chamei de festival. Acabava o festival, os alunos que tinham atuado, andando pela escola, as crianças iam pedir autógrafo. Que graça! É muito lindo. Até hoje isso acontece, né? Nesse ano a gente está fazendo uma revisão, porque ficar sempre na mesma coisa é uma coisa perigosa, né? Fica no conforto só, né? Então, nós temos agora, acho que daqui 2 sábados, nós vamos passar amanhã fazendo uma discussão sobre esse assunto. Mas com isso, o que aconteceu? Foi criando fama. Eu dava liberdade para a escolha. Nós, né? Eu falo eu porque eu criei o projeto, mas eu tive que... Os meus professores de português tiveram que aceitar. Se a pessoa falasse, mas vai perder 20 dias, já vi que não dava certo. Sempre deu certo, eu sempre topava. Essas meninas, hoje tem professor homem até, mas a maioria eram mulheres. Elas se envolviam. Nos primeiros anos, eu convocava algum amigo diretor de teatro simples, gente que estava se formando. Depois elas aprenderam o macete e elas mesmas faziam. Então, eu acredito que eles leram muito. Eu usei um pouco a técnica do Stanislavski, que é não sei se você lembra disso, mas o ator tem que fazer a biografia do personagem. Sim. Então, eles faziam a biografia. Gente, saíam textos que você não pode imaginar, né? E aí você vive o personagem, né? Sim, porque você fez a história dele. Você vive, eu falo que até hoje tem personagem que sai a frase dele e fala assim, nossa, mas faz tempo já que eu fiz, né? E saiu, isso mesmo. Eu lembro, não sei se eu posso me alongar, mas uma situação que eu me lembro bem, era uma peça da Maria Clara Machado, que era uma brincadeira, uma gozação dos filmes de faroeste. E tinha as meninas que dançavam no salão. Fizeram coisas lindas ali. E uma escreveu assim: eu era uma menina de família, mas como eu gostava de dançar, meu pai me pôs para fora de casa. Aí eu fui dançar. Então, você olhava ela dançando, você via que ela estava vivendo aquele personagem. Então, é muito bonito. Então, a gente tem lá... Hoje eu tenho um acervo imenso de peças, que você pensar 16 por ano, mas eu ainda repito alguma coisa, porque senão não há repertório que aguente, mas eu tenho bastante. Mas de toda essa hora você falou assim, que você entra na zona de conforto, né? Mas uma tradição, uma coisa tão forte, né? Mas vai continuar uma tradição, mas talvez de uma outra. Nós estamos pensando ainda o que fazer. Mas trazendo essa questão, independente disso, né? Quando a gente fala de tradição, é que eu gosto muito de pensar em tradições. Eu gosto dessa...
desse tema, né? Tanto é que a gente fala lá na minha escola, que eu trabalho com idosos, né? Pessoas idosas. Eu falo, qual a tradição da família? E vem cada coisa sim, linda, sem dúvida, né? tradição. Então não deixa de ser uma tradição da escola do Eu Anjo. gosto de um binômio que é tradição e inovação. Tem que andar junto. Sim, tá certo. Né? As duas coisas. Em escola, principalmente. Tradição. Ainda mais agora, tem coisas né? que a gente não pode abrir mão. Mas você tem que puxar a inovação. Né? Sempre tem alguma coisa que... Veja se a gente estivesse dando a aula do tempo da tia Maroquinha, Deus me livre, né? Ela era uma gracinha, uma tradição, mas a gente tem que inovar. Mas o que eu ia dizer é assim, ninguém era obrigado a pisar no palco. Só ia para o palco quem quisesse. No começo, poucos. Tinha que achar peça com poucos personagens. Hoje eu tenho que... Até também é uma mágica que a gente faz. Então, o que acontece? Então quem vai fazer a luz? Moleza, não precisa fazer, não precisa escrever. Vai fazer um planejamento. A luz azul entra porque a princesa entrou, a luz preta entra porque a bruxa entrou. Lá sei, eu estou chutando isso, mas é assim. Todo mundo tinha que escrever, porque o projeto é de português. Mas e o cenário? Aí a professora de artes entrou. Então, hoje a gente diz que é um projeto de português e artes. Gente, eles fazem o cenário. Se eles não conseguem fazer com as mãos, eles vão atrás das coisas. Então, por que eu acho lindo isso? Porque todo mundo trabalha. Se eu fizer isso em novembro, em outubro, não é tão bom como fazer no começo do ano. Porque a turma começa de um jeito, depois do festival é outra coisa. Eles fazem um grude, uma equipe verdadeira. Então, essa é uma das coisas que, quando você fala como era o Anjo, isso é um exemplo do que a gente tinha lá. Era uma escola muito festeira, mas não é festeira pela festa. A ideia é assim... Você trabalhou, fez uma coisa muito boa, então vamos comemorar. Não é a festa para mostrar para o pai. Muitas festas eram internas. Não é para mostrar para os outros. É assim, vamos comemorar que a gente fez um bom trabalho. Então, a ideia sempre foi essa. Né? Eu sou, assim, eu falo que meu filho estudou em outra escola e ele veio faz 2 anos, né, pro Anjo. Eu sou apaixonada pelo Anjo. Que bom. Apaixonada, meu Deus do céu. Eu também sou. Porque a minha cunhada, né, meus sobrinhos estudam lá. Então, minha cunhada sempre falou super bem do Anjo e meu irmão. E eu via os meus sobrinhos felizes. Eu falei, eu quero que meu filho estude aqui. Sorte que, né, acabou. A vida te trouxe isso, né? É muito legal. E a gente, é uma escola diferente. Eu posso dizer porque eu vivo. A questão de valores. É diferente. Eu fui a Barcelona no ano passado, porque como eu gosto de trabalhar com projetos, graças a uma amiga que conhece o professor Fernando Hernandes, que é o papa dos projetos, nós fomos falar com ele. E eu contei isso do Festival de Teatro, ele falou, olha, eu nunca vi assim. Nunca vi desse jeito. Tem teatro na escola, tem no extracurricular, tem em momentos específicos, mas ligada a um conteúdo, eu fico bem orgulhosa porque eu vejo que funciona, tá? E aí tem assim, para não parecer propaganda de margarina, todo mundo é feliz e dá certo, não. Tem aquele que não gosta de nada, que está de mau humor ou que quer bagunçar, e a gente tem que lidar com tudo isso. Claro. Porque isso é dentro de uma escola, não é dentro de um teatro. O teatro vai só quem quer, mas na escola ele tem que estar lá. Alguma coisa ele tem que fazer, ou colaborar com os colegas, enfim. Então, como eu disse, isso é uma coisa que é... Outra coisa que é cara do Anjo, já que eu falei de festividades. Conte. Eles aprendem, no 7º ano, a Idade Média. Aí, tantas coisas. A professora de História, já há muitos anos, era outra, agora essa que entrou, comprou, há 8 anos atrás, comprou a ideia. É assim, vamos provar que a Idade Média não foi um tempo de trevas. Gente, o que estas crianças pesquisam, porque boa parte da ciência aconteceu na Idade Média. Boa parte estava já na cultura árabe. Enfim, a Idade Média não é europeia. Tem gente vivendo em outros lugares. Eles estudam. Então,
para coroar esse estudo, que eles ficam craques, os meninos são encantados com as guerras, com aquelas lutas. Claro que é o perfil do moleque mesmo. As meninas gostam daquela roupa romântica. Então, o quê? Para fechar esse projeto, a gente faz um banquete medieval. É maravilhoso. Mas não é porque é um banquete, é porque vamos comemorar que aconteceu isso. Eu nem sabia, graças a essa professora, eu aprendi que em Curitiba tem 2 bandas medievais, tem um grupo que faz luta medieval, a gente vai atrás e vai chegando, né? Eu vou querer assistir, eu falei, porque eu não conheço, eu não vivi isso, Vou te mandar o convite, você vai ver. Me mande. Enfim, que eu vou querer ir, Luci. Dessas coisas que eu estou falando, eu acho que você percebe mais ou menos qual é a minha visão de educação. Luci, eu quero te fazer uma pergunta. Você está com 80... Quase 81, daqui quase 2 meses. Muito bem. Viveu muitas coisas, criou hoje, se você olha, quais são teus sonhos ainda? Bom, primeiro é ficar viva. Gabriel Carazai. Aí de novo. Isso mesmo. Gabriel sempre falava isso. É óbvio que a gente tem a ideia da finitude, né? E eu não tenho medo de morrer, nada disso. Mas a gente também não fica pensando nisso, né? Nem penso nisso. Mas, enfim, ficar viva com a cabeça boa e com um corpo mais ou menos funcionando, sem quebrar. Sem fazer arte, eu falo. Sem fazer arte, né? O meu sonho sempre é puxar uma educação onde a escola seja significativa para o aluno, como era o Anjo da Guarda. Eu acho que a gente passou por modificações muito grandes depois da pandemia. Nós ainda estamos resgatando crianças, eu digo. Até hoje a gente vê que teve gente que se perdeu, né? Ou família, ou filho. Então, o meu sonho seria isso. Eu vou para a escola, a criança pensar, eu vou para a escola porque eu quero ir lá. Não é para fazer só o social, porque eles querem ir para a escola, mas não entrar na sala de aula. Então, se essa escola é significativa, para mim, nota 10. Eu acho que é o sonho que eu quero mesmo. Mas para isso, para o professor, para o coordenador, não dá para... Por isso que eu falei em zona do conforto. A gente tem que buscar a coisa, tem que chegar perto deles. Eles estão, agora, as últimas gerações, fissurados em tecnologia, em tela, não é bem tecnologia. Nós não podemos, eu pelo menos, e sei do meu grupo, nós não somos a favor daquela tela que virou vício. Mas nós também não podemos negar a tela. Então nós vamos ter que estamos estudando porque a gente tem que estar próximo deles, mas aí entra aquilo que você falou de tradição. Não, mas vamos usar uma agenda. Agenda para quê? Né? Põe no celular. Não, vamos usar uma agenda. É uma tradição essa. Há coisas que a gente tem que fazer. Eu estou dando um exemplo, não que seja tão importante. Que nem a gente lá na escola, a gente trabalha os jogos e tabuleiro. Isso, né? Isso mesmo. Mas também tem o aplicativo online. De jogos online. A mesma coisa. O Anjo, graças a Deus, depois da lei do celular, o pátio do Marista Anjo da Guarda é cheio de jogo de tabuleiro. E eles jogam. Teve criança que nunca tinha jogado um jogo de dama. Que é um jogo... Não vou nem falar xadrez. Antigo, O xadrez é um pouco mais sofisticado. O jogo de dama é uma coisa simples. Estão jogando. Então, eu acho que tem que ter significado no estar na escola, mas, acima de tudo, na aprendizagem. No aprender, eu não gosto de aprender. A palavra aprendizagem ainda me parece, como diz o Fernando Hernandes, uma coisa meio enclausurada. Veio pronto o programa. Mas estar pronto para aprender. A significação tem que estar nessa coisa que o sujeito aprende. Né? Eu falo aprender a aprender, né? Aprender a aprender. E aí... o professor, o meu sonho também é um professor que saiba que de uma pergunta que está meio fora de contexto, ele puxe para um outro assunto. Aproveitar um momento, buscar coisas que estejam perto do aluno ou que estejam no social. Essas coisas tornam uma escola viva.
Que tenha significado pro dia a dia. Que a matemática, como ela fazia, né? A Vera, tenha significado no teu dia a dia. Senão você fala, para que eu vou estudar isso? E todas as coisas. A história, como a gente vive sem história, né? Às vezes você ouve uma pessoa falando, meu pai, eu me lembro do menino fala, minha mãe foi viajar. Que legal, para onde ela foi? Foi para Espanha, para Paris. Espanha é país, Paris é cidade. E para a Europa. Meu Deus, eu não quero que esse aluno fale isso de novo. Entendi. Vamos aproveitar essa chance? Vamos pegar um mapa e mostrar, olha, uma coisa. Vamos trabalhar categorias de inclusão, que já aí cai na matemática. Aproveitar as coisas. Ainda é um sonho, eu não acho que a gente esteja tão na frente, mas nós vamos chegar lá. Essas escolas que estão acreditando nisso, você vê agora, daqui a um pouquinho a gente tem um projeto no Anjo Marista, mas que veio lá de trás, que chama Projeto Acontece, que junta, acontece o quê? Acontece ciência e arte junto. Você vai lá, vai ter. Isso é sábado que vem. Você vai ver coisas de ciências feitas na aula de arte. Por exemplo, eles estão... Não sei se estou fazendo spoiling. Eles estão fazendo uma catapulca. Mas eles estão fazendo na sala de artes. Então, essas coisas... O maker é uma coisa importante, que foi resgatado agora, que as pessoas têm um hábito de falar que são... metodologias ativas, elas existem desde o começo do século XX. Mas hoje em dia todo mundo fala disso como se fizesse, nem sempre fazem. Mas o maker é uma das boas contribuições da metodologia ativa. Vamos fazer? Aí eles se interessam. Eu vejo o pessoal que faz o cenário, por exemplo, eles martelam, eles serram, você vê que a parte manual é necessária. O cérebro também se dizia. Você que é especialista em cérebro sabe disso, né? Uma coisa, né? Eu já ouvi isso, né? De pais, por exemplo, tem essas atividades do Hub. Essas atividades de teatro. Aí tem pais que dizem, nossa, mas que besteira, que perda de tempo. Quando eu comecei com o teatro, eu ouvi uma mãe dizendo em nome de outras, 1 mês sem aula de português. Aí eu falei, senta aí que eu vou te explicar. Então é assim, teve uma semana de jornada marista, semana champanhar de jogos. Gente... O movimento é uma coisa necessária para o cérebro. Exatamente. Não é só para o corpo, exatamente. Do corpo. Né? É o time, né? É o planejamento. Tudo, vou ganhar, perder. O social, o grupo, socioemocional. Então, ninguém está perdendo aula. Quem é que está perdendo aula? Aquele professor que for conteudista, que está pensando, não vou dar a matéria até o fim do ano. Hoje em dia, nenhuma escola fala, você tem que dar a matéria... Tem que ir dando um jeito. Então, isso é significativo. Né? Eu vejo Anjo da Guarda hoje, assim como as 2 escolas onde eu dou assessoria, que eu posso falar, Pode, né? Claro. A Testu e a Trilhas, que trabalham com projetos, que eu vejo crianças muito envolvidas, buscando coisas que a gente nem precisa falar, vai buscar. Eles vão, porque sempre é um trabalho em equipe, né? O trabalho com projetos é um trabalho feito em grupo. Aprender juntos é uma necessidade muito grande para eles. Saber trabalhar em grupo não é porque a sociedade atual exige que ele saiba. Não, porque faz parte do ser humano, né? É muito legal. O homem não é uma ilha. Não é mesmo, né? E tem que saber conviver, e eu acho fantástico, eu vejo lá em casa, né? Termina a aula, ainda tem coisas para fazer, eles precisam se reunir para fazer... continuar coisas. Eu falo assim, tem dias que, nas férias, eu falei, nossa, filho, mas como assim? Mas que bom, né? Sim. A Vera tinha uma frase famosa que está escrita, acho que em algum lugar do livro, em outros lugares aparece, tem entrevista dela no YouTube, ela fala assim... O trabalho do estudante é estudar. Né? Eu acho o máximo isso. Por quê? Porque valorizar o trabalho, né? Isso é uma coisa que eu tenho também. Talvez a outra coisa que nos uniu foi isso. A gente acha que trabalhar é bom, não é uma obrigação. O meu pai me ensinou isso. Meu pai me dizia assim, eu não jogo na loteria, porque dinheiro que vem da loteria não é dinheiro do trabalho.
A gente dava risada, mas depois aquilo vai ficando, né? Então, e ele dizia isso, sem querer falar um chavão, mas ele dizia, a gente é digno porque trabalha. E a gente aprende isso. Meus irmãos todos trabalham muito, lamentável um já... A pandemia levou, mas enfim, todos trabalhavam bastante e porque aprendemos com ele. Não, tem que trabalhar. A tua mãe fica em casa, ele dizia, mas ela é uma trabalhadora. Né? Oxi, Né? A que fica em casa trabalha mais ainda, né? Não, é muito gozado quando fala assim, o que você faz? Você trabalha? Não, tem uma pessoa que pode dizer, não, eu durmo o dia inteiro. Não dá. Então é muito importante. E você acredita assim, você sempre quis ser professora, Luci? Sempre. É? Sempre quis. Primeiro eu achava, pela influência da minha mãe, eu estudei um pouquinho de piano, ela achava que eu ia ser professora de piano, porque olha, a mentalidade antiga era assim. Porque é um trabalho bom, você trabalha em casa. Coitadinha, ela não sabia o que se passava na minha cabeça. A última coisa que eu queria era trabalhar em casa. Agora não, a gente pode trabalhar em casa por causa do computador, né? Mas eu tive uma época que eu acreditei muito, hoje eu ando meio descrente, que não, eu acredito, mas não vejo a possibilidade de dar certo. É que a educação salvaria o ser humano. E eu acho que ainda a gente tem... Quando você vê essas guerras, essas competições, essas coisas de dinheiro... Que coisa linda, né? Não dá. Repete isso. A natureza. Você pega aquelas criancinhas, elas já salvaram a natureza com a ideia delas. Mas o que vai acontecer? Tomara que quando elas ficarem adultas, elas vão lembrar disso, que elas foram curupira, como tem no Anjo, que elas mantiveram uma horta e uma floresta, como tem nas duas outras escolas, eles têm bosque, que é a coisa mais linda. Enfim, mas eu às vezes fico desanimada. Eu acho que perder o entusiasmo da infância e da adolescência, porque quando entra a necessidade de posição, de dinheiro, de poder, aí fica essa meleca que está, né, no nosso mundo. Mas eu pressão, ainda eu acho que a gente tem, mas não é para desistir. Não, né? não. Então, tem curupira? Vamos trabalhar com curupira. Vamos ter esperança, mas Sabe que o meu menino, eu falo do meu menino porque não tem como as minhas filhinhas, né? Eu tenho filha de 53 anos, eu chamo de menina. Ele sempre gostou de ensinar, desde pequeno. Então, no 4º ano, assim, ele chegou para a professora de história, que ele gosta muito de história, Sim. e falou, prof, me deixa explicar para o meu... 4ª ou 5ª série. Deixa eu explicar para os meus amigos... Como que é esse matéria. negócio? E ela, tudo bem. E ele explicou e eles entenderam. Mas até hoje eles fazem os trabalhos e daí chama o Caetano. Caetano, como tal? Faz um resumo aí. E daí vai ele fazer resumo. Ele gosta. Ele é dessa área acadêmica. Pois é. Aí será que a vida vai permitir isso? Será que ele vai ter força suficiente? Ou será que o mundo vai mudar um pouco e vai dar mais valor? Porque no dia do professor, a gente recebe cada mensagem tão linda. Depois, no dia seguinte, chega. Será que essa profissão vai ser ainda bastante valorizada? Eu vi coisas lindas, né? Vídeos falando, tudo bem. Mas ainda acho que... Eu sempre conto uma história assim. A minha mãe, quando ela ia à escola de um dos filhos, ela punha a melhor roupa que ela tinha. Ela ia... Eu não estou dizendo que ela era... Eu digo assim, ela era uma pessoa simples, mas tinha um taierzinho, uma coisa... Porque ela achava que o professor era uma autoridade, uma pessoa... Hoje em dia ninguém... Não estou falando de roupa, estou dando um exemplo. Sim. Mas é assim... Eu não sei se o professor é valorizado como uma figura de tanta importância. Mas, enfim, a gente vai tocando. Eu creio que sim. Não, eu não vejo isso toda vê? hora. Não vejo. Eu vou te dar um exemplo, como eu não cito nomes, eu posso dar. Sim. Eu indico os livros, porque a minha paixão por literatura também está dentro daquela história do Anjo. Eu tenho paixão desde que aprendi a ler.
Mas a abertura que o Anjo da Vera me deu foi enorme. Mas eu vejo assim, eu indico um livro. Se eu indiquei um livro, eu estudei, eu li, eu vi se era adequado. Tem criança que vai achar chato, mas vai ser importante. Enfim. Aí eu tenho que receber um grupo de mães ou de pais para falar: não gostei porque a menina, meu filho tem 12 anos, minha filha tem 13 anos, e eles se beijam. 13 anos, a gente tinha uns namoradinhos, né? Não é uma coisa grave. Aí você vê, seu filho assiste novela? Assiste. E não tem só beijo na novela. Ali pode. Então eu digo assim, essa pessoa que duvida da minha e da capacidade dos meus professores de escolherem um livro, ela está botando a gente para baixo. Nesse sentido que a gente pode até, eu vou dar um presente, não é isso. Estou falando, eu queria que confiassem mais na capacidade desses professores, que estudam, pelo menos os que estão comigo estudam bastante. Exato. Né? Eu tinha uma professora que, infelizmente, já morreu. E ela morreu precocemente. Ela dizia assim, tinha reunião de professores do meu grupo de português e ela dizia: trouxe o chicotinho. Mas não é porque eu dava chicotada, mas é que eu dizia assim: gente, essa semana nós vamos fazer isso. Alguém discorda? Podia discordar, podia, mas ela brincava sempre, porque eu fazia essa brincadeira. Alguém discorda? Sei. E vou usar na verdade é assim. Vou usar essa. É boa. Mas eu acho que eu a respeitava muito, porque ela tinha um pensamento um pouco diferente do ensino de português do que o meu. Então, às vezes, a gente tinha discussões, eu dizia: isso aí não precisa estudar, depois aprende lendo. Ela: não, eu quero. Enfim, a gente válido isso. A gente se né? acertava, mas tinha uma discussão. Então, ou então outra história que eu falei de livro, né? A menina, um livro, eu vou até falar o livro porque é um clássico, que chama A Bolsa Amarela, da Lígia Bojung. As pessoas acharam que a menina diz no começo do livro que queria ser menino, acharam que o livro faz propaganda de gênero, sobre essa mudança de gênero. Só que o livro foi escrito em 1976. Ninguém sonhava que ia acontecer isso. Posteriormente, eu soube que na biblioteca de um clube aqui de Curitiba já houve essa discussão também. Então, é uma pena, coitada da bibliotecária, ter que fazer isso. Ela é a autoridade do livro, como eu sou da literatura, né? Ou eu, meus professores e tudo. Então, eu tenho, frequentemente, eu faço questão que eles leiam por exemplo, no 9º ano, ler O Admirável Mundo Novo, porque eles sabem o que é Big Brother na TV. Aí, não, porque tem umas coisas lá. Não faz mal, ele está no 9º ano. Então, nesse sentido que eu digo que é desvalorizado. Estou falando demais, né? Não, capaz. Aqui vocês falam, Tá bom. Eu ouço. Eu estou aqui para aprender. Tá. Né? Eu falo assim que eu sou... trago coisas que as pessoas também querem ouvir. E eu fico assim, de boca aberta. E êxtase aprendendo. Coisa linda. E assim, se você olha para trás... todo esse tempo de vida, não só de escola, o que você tem saudades? Bom, pode ser nem ser da escola, pode ser lá da tua infância. Pode ser, sem dúvida. Pode. Da minha infância eu tenho. O quê? Primeiro que era uma família gostosa, né? Simples, na dureza da vida, né? O pai trabalhando muito, a mãe com 4 filhos, mas eu tenho muita saudade das minhas brincadeiras com meus irmãos, com as minhas primas. As famílias se reuniam, juntavam aqueles primos todos, era uma coisa gostosa. Italianada. Tudo falando alto. Tudo falando alto, isso mesmo. Não, mas você sabe, até coincidentemente, os primos com quem eu mais convivi era do lado espanhol, mas era uma folia só, isso eu tenho saudade. Eu não sei, tenho saudade do ambiente que eu vivi na USP, que era... todo dia eu aprendi alguma coisa, na convivência. Professores maravilhosos. Foi uma coisa muito boa.
Do casamento eu não tenho saudade, porque estamos casados há quantos anos? 56 anos. 56 mas nós namoramos anos. 6. Eu vivo com esse homem há 62 anos, tem que dar certo, né? Então, eu digo assim, não é que eu não tenho saudade, porque nós estamos ali, né? Eu não perdi nada. Não perdi nada. E agora me conte, o que faz para ficar 56 anos Ele tem que casado? me aguentar bastante, porque eu não paro em casa, porque eu sou elétrica, porque eu sou inventadeira de moda. Se completam? Se complementam? Ou Acho são que sim. parecidos? Não, ele também era ativo. Hoje ele é aposentado. Mas, enfim. Ele é aposentado? Ele Mas tem... você também. Eu tenho aposentado. Eu ganho uma aposentadoria há 27 anos. Pois é. Não, ele tem um problema sério ortopédico, ele anda muito pouco. Mas, enfim, eu acho que é o respeito, né? Tem que ser o respeito, a paciência. Tem hora que você fala, tá chato hoje, mas não faz mal, amanhã vai ficar bom. Eu tenho um pouco para minha vida que eu até tinha falado, acho que eu escrevi aquilo, eu não entro em pânico quando a coisa tá ruim. Posso até ficar triste, irritada, mas aí eu vou dormir e passa. Então, eu sou uma pessoa que eu não levo para o dia seguinte. E talvez ele também, porque a gente vai levando, né? Eu sinto, às vezes, que eu deveria ficar mais em casa. Mas eu acho que nós somos adultos, cada um tem que fazer as suas escolhas. Ele aceita as minhas escolhas, eu aceito. Quando ele jogava futebol, eu também aceitava as dele. Mas vocês viajaram muito. Viajamos muito. Foi uma coisa que a gente fez depois que as filhas entraram na adolescência. Antes, não. Porque eu sou uma mama, né? Então eu não queria deixar. E também porque eu já morava em Curitiba e a família em São Paulo. Eu não tinha com quem deixar. Às vezes minha mãe vinha, ficava comigo, enfim. Então, até elas crescerem um pouco, a gente nunca viajou. Depois disso, a minha filha mais velha diz que a gente é mochileiro, porque eu nunca fiz viagem de altos hotéis e altos restaurantes, e de fato a gente economizava para alugar um carro e saía caminhando pelos lugares sem muito rumo. Na Itália, principalmente. A gente conhece a Itália com exceção de uma região, que é a do sul. Mas eu conheço a Sicília, que já é mais ao sul. Mas a Calábria eu não conheço. Não sei se vai dar tempo. Mas a gente conhece a Itália inteira andando de carro. Minha mãe também fazia isso. É a coisa mais gostosa eu não que fiz, tem. não fiz de carro. Mas dá tempo, você é moça. Espanha, mas na Espanha sim. Na Espanha... Porque você andando de carro... Você vai ao supermercado, você conhece as pessoas. Eu gosto disso. O modo de vida das pessoas. Aí você compra o lanche e come na praia. É farofeiro mesmo, mas eu acho ótimo. E que lugar, assim, que você foi, já que você conheceu muitas coisas? Eu gosto muito das cidades medievais, né? Na Itália, principalmente aquelas... Por exemplo, o meu avô... O meu sobrenome é Benevento, é o nome de uma cidade da Itália, né? Uma cidade grande até, da região da Campanha. Uma cidade bem grande. É tão grande que os romanos deixaram um coliseuzinho lá. Mas o meu avô era de um burgo da cidade de Benevento. Então você sobe lá naquele burgo, porque sempre era no alto por causa da defesa. Você sobe lá no burgo, o homem está passando com os carneiros no meio da rua. É muito bonito isso, me chama muita atenção. Então, eu gosto da cultura, então tem que pensar na Toscana de qualquer jeito, coisas lindas. Como cidade na Itália, Roma é a minha preferida. Eu acho que a Toscana, como, né? A Toscana ficou na moda, né? Quando os americanos descobrem, fica tudo na moda. Mas eu acho que Roma tem camadas de história. Eu gosto de história, né? Então eu acho muito lindo. A melhor coisa de viagem que eu fiz foi em 23. O meu marido tinha feito 80 anos e o sonho dele era levar a família. Então foram as 3 filhas, os 2 netos, um genro e nós 2. Foi uma coisa deliciosa. Foram para onde? Andamos em alguns lugares da Itália. Tirando isso, eu fui para a Reggio Emília. Todo educador que se preste tem que ir para a Reggio Emília, que é um lugar maravilhoso. Fui para Parma para conhecer o sistema da Reggio Emília. Então, eu conheço muitas cidades bonitas. Não sou encantada com a riqueza de Veneza, acho bonito, acho bem bonito, mas não me pega tanto
né? Porque primeiro que só tem turista. Então você não tem muito de saber como é que é aquela vidinha lá, né? É diferente, mas né? eu gosto bastante. E eu gosto também do norte, para o lado que um dia foi da França, que é, de vez em quando foge a palavra. Agora esqueci o nome da cidade, maravilhosa. Daqui a um pouco ela vem. Esse é um problema dos 80 anos. Diz que a gente começa esquecendo o nome. Outro dia eu queria contar que eu tomei um café da manhã, graças a uma amiga, com um escritor super legal. Hã? Qual era o nome? Agora eu lembrei, Milton Ratum, que entrou para a academia agora. E que em Londres estava sendo cotado para ganhar o prêmio Nobel. Olha só. E você foi tomar café com ele? Olha que sorte, ele é primo da minha amiga. Olha. Foi muito legal. Mas eu queria esnobar essa história, não lembrava o nome do homem. Então, é um problema sério esse. É normal, né? Normal. A gente vai perdendo. Não tem Só a ver com a o que me idade, dá né? raiva Turim, lembrei, pronto. Turim é uma cidade que eu amo, maravilhosa, muito linda. E as cidadezinhas, assim, para chegar lá você vai parando, essas coisas são lindas. Eu gosto de andar de trem carro também, mesmo. porque no Brasil, gente, no Brasil não tem trem, um país deste tamanho. Caetano Governar é abrir as estradas, mas porcaria de umas estradas, algumas, né? Não vou falar, São Paulo tem boas estradas até, mas... andar de trem é tão gostoso, né? Muito e bom. mais seguro. E é seguro, é isso mesmo. Enfim, eu gostaria de ter ido mais. Eu conheço o sul da França, do sul até Paris. Acho coisas muito lindas. Conheço um pouco da Espanha, principalmente Barcelona, já fui 3 vezes. E Portugal, um pedacinho da Alemanha, enfim. Londres, a minha filha fez um curso. Morou 8 meses ou 6 meses, não me lembro, em Londres, então eu também conheço, mas não tanto quanto eu conheço a Itália. Mas agora você vai viajar com ela para onde? Mas eu vou para Málaga. Se Deus quiser, eu vou para Málaga. Cidade da família, do vô. Eu acho que eu sempre fui meio atacadona, assim, e o meu pai brincava comigo porque em espanhol se diz de um jeito, italiano de outro. Então ele dizia que eu somei a mala raça com a raça mala, que são as duas expressões. Eu acho gostoso essa coisa. Língua não. A língua eu falo um pouquinho de italiano, mas quando a gente não treina... Não que eu aprendi na família, porque quando a gente aprende de criança, não esquece. Mas eu aprendi fazendo curso. Entendi. Só que eu não tenho com quem falar. Então que o italiano tem muitas... dialetos. É verdade. Muitos. A Espanha você já se vira, mais vamos fácil, dizer. Menos. Eu falo espanhol bilíngue. Não, se você estiver na Catalunha é uma outra língua. Então, mas olha, eu acho que assim, não tem anel de brilhante, colar de ouro que pague uma viagem. Não precisa ter. Joia fica aí, tudo. O que você vive numa viagem. Outra coisa, eu gosto de tirar foto. A Vera falava assim, que mania que vocês têm de tirar foto, fica tudo dentro do armário. Eu não. Periodicamente eu pego meus álbuns e viajo tudo de novo. Porque eu acho uma delícia. Talvez eu não possa mais viajar pela idade, fica mais difícil. Eu vou com uma filha, mas eu e o marido não podemos fazer vida de mochileiro. Então, tá aqui dentro. Eu não lembro o nome daquele... Né? Vamos lá olhar. Eu acho muito bom. Então você tem as fotos em álbum? Eu tenho tudo em álbuns. Não tudo. Pelo ano que foi, que condição a gente usou, eu ponho todas essas coisas. Coisas pitorescas. Até eu estava falando da língua, do italiano, que tem muito dialeto. Então a gente estava numa cidade, num hotel... É um tipo hotel fazenda, né? E eles chamam de agriturismo. E eu falava sempre com a dona, ficava conversando com ela. A gente faz o ponto num lugar e vai andando, né? Para cidades próximas. E ela falou assim, mas você é do sul, né? Falei, sim, eu sou da região sul. Mas como a senhora percebeu? Pelo sotaque. Eu falei, pera um pouquinho, a senhora está falando do sul da onde? Ué, da Itália. Eu me senti o máximo. Não, senhora, eu sou brasileira. O meu sotaque estranho, até eu falo mal. Mas ela pensou, eu não entendo direito, deve ser lá do sul.
Muito legal. Né? Italiano eu fiz um pouquinho só. É. E tem alguma coisa assim que você olhe, você faria diferente? Você olha o que você fez e fala assim, não, isso aqui Você poderia vai dar ter... risada. Conte. Eu queria ter jogado bola. Futebol? Futebol, vôlei, coisa. Mas eu por ser muito míope, agora não sou porque quando eu fiz catarata eu tirei Melhora a miopia. tudo, né? A mãe também. Mas o míope sofre muito com a velocidade da bola. Eu não sei como esses jogadores... E não tinha... Eu tentei pôr lente de contato, não deu certo, mas também já era moço, bem moço, 22, 23 anos. Mas eu gostaria de ter jogado bola, não joguei. Eu jogava no quintal com meus irmãos, mas eles me punham no gol sempre. Tava muito... Então eu digo, eu sonho que eu jogo. Até eu falei para você, eu sonho que eu toco piano. E eu sonho que eu ando de bicicleta, porque eu jamais consegui andar de bicicleta. Que interessante. Eu acho que eu caí e ninguém falou, vai em frente. Ah, coitadinha, não sei o que, e ficou, eu não aprendi. Mas é interessante isso, sabia? Porque lá na escola eu pergunto dos sonhos, né? E aí, inclusive faz pouco tempo, tem a Prazeres que tem 98, tem outra que tem 80 e poucos, vou né? me matricular daqui um pouco. Eu vou ser muito feliz, porque eu tenho uma turma só que eu cuido, né? E aí, um dos sonhos, de umas 3... é o andar de bicicleta. Eu falei, mas antigamente não se andava de bicicleta? Andava, quem sabia. Mas também eu soube que era muito caro. Ah, sim. Então nem todo mundo tinha bicicleta. Não era popular. Mas Pois meus irmãos tinham uma bicicleta para os irmãos. Exato, que ia... Mas eu dava a minha vez. Porque eu realmente tinha medo. E é interessante, porque deve ficar lá recalcado, o teu inconsciente quer andar de bicicleta e você sonha. Não tem outro jeito, né? Interessante. Eu vou perguntar para elas se elas sonham. É verdade, porque eu sonho. Me chamou muito a atenção isso da bicicleta. E agora você trouxe novamente a questão da bicicleta. E o piano eu sonho, porque eu estudei e desisti. Mas o meu sonho não é porcaria. Eu sonho que eu toco piano de cauda. Olha só. Veja só. Um dia eu sonhei com piano? Não. Era um piano de cauda. Não é qualquer coisa. Não, né? não é qualquer coisa. É interessante. Tá certo. Mas, enfim, não é importante. E, eu não sei se eu tenho grandes... Eu lembro do meu movimento na USP, era a época da ditadura, a gente saía nas passeatas, era uma coisa importante também, no sentido da juventude. Sim. E de ter, de uma certa forma, definido que eu sou contra as ditaduras. Isso eu tenho certeza absoluta. Tanto que eu dava uma aula... Agora não estou dando mais essa parte. No ensino médio, até 3 anos atrás, eu dava para o pessoal, teu filho teria sido meu aluno. Que pena. Eu dava uma Não aula contando, porque a professora de história me chamava e falava, conta aí o que você viveu na época da ditadura. E o que eu fazia? Eu montava um PowerPoint só com cara de ditadores, de direita e de esquerda. E mostrava, nenhum deles é bom. Não interessa o lado que ele está. Se tirou a liberdade do cidadão, não me interessa. Foi isso que eu aprendi, que é uma coisa boa também. Eu acho que é boa, né? Pode ser. Vou falar para ele ir lá conversar com você. Manda que ele vai. Mas eu vou conversar com ele, porque eu sei quem ele é, mas nunca tive proximidade. Mas história com ele. Ele sabe tudo de história. É uma coisa incrível. E Lucy, isso é dele mesmo, sabe? Sim, a gente não sei se é porque eu também fui assim. Mas a gente olha, não sei se, né, como eu estimulei ele desde pequeno, mas isso foi muito racional, né? O estímulo que eu dava para ele, mesmo não tendo Supera lá atrás, mas era uma coisa minha. E coisas que eu vejo que ele faz hoje, eu falei, nossa, mas eu que estimulei lá atrás. Claro. Eu não, né? Claro. A gente vai perdendo, vai. Eu falei, mas olha que importante, né? O pai, eu acho que a história é necessária para todos. Né? Porque se você é cidadão, você quer ser um bom cidadão, você tem que saber das coisas. E também porque muitas coisas do passado te dão uma luz para você pensar o dia de hoje. Não quero dizer que se repitam, mas você acaba tendo uma abertura para entender. Acima de tudo, é o ser humano naquela época. Porque ser humano é a filha. É o mesmo, né? Tem uma menina no médio que deve ser da faixa do teu filho. Não sei se é da sala dele, da faixa do teu filho. O hub dela é sobre
não é inveja, a competição que há entre mulheres. Ela fez uma pesquisa e ela achou a competição entre as deusas gregas. Ai, gente, eu tô louca para ver. Eu também. Eles não deixam a gente ir. Não, no ramo não. A professora que me contou isso, eu falei, você me chama que eu quero ver. Aí o que ela fez? Ela foi vendo, desde a época dos gregos, como é que as mulheres se tratavam. Olha que legal. Muito legal mesmo. Esse você veja a história. crítico, Por quê? Porque ela se pegou no fio da história para entender. Mas aquela mulher e essa devem ter semelhanças, né? Muito legal. É que hoje tem muito isso, né? Hoje, sempre. Não, Talvez sempre teve. hoje, não Sempre sei. teve. Não sei, mas hoje eu vejo de uma forma diferente. A gente vai... Você vai convivendo e vai vendo. Eu não tenho menina, mas tenho as meninas, né? Sei. Sobrinhas. Aí você vai que vendo. A gente vai vendo. É interessante isso. Eu vejo muito isso na convivência com as meninas, um pouco da aparência, né? Que é a criação, né? Daquela princesinha. Enfim, isso é outro assunto que levam uns 10 anos. Você sabe que, meu Deus, como passou o tempo, eu me assustei. Eu olhei assim, gente do céu, passou muito rápido. Fechou? Não, ainda estamos finalizando. Mas passou muito rápido. Quanto que passou que eu não vi? Passou quase 1 hora que a gente está conversando. Maria, parece que começou agora. Não é? Vamos lá. Aí, agora Lucy, que eu vi 57. A gente tem uma tradição aqui. A gente está chegando no final e tem uma tradição no podcast. Tá. Que é um conselho. Eu peço um conselho para você. Ai, meu Deus. Um conselho do coração. Mas conselho a gente vende. Mas então aquele que a gente eu não sabe... vendo, não. Um conselho do coração? Do coração. Eu falei isso já para você. Eu acho que você tem que dormir e apagar o que aconteceu de ruim. E tocar a vida... Nascer de novo no outro dia. Para mim, isso é uma coisa que vale a pena. Porque você convive melhor com as pessoas. Aí não fica mágoa, não fica... E quando uma pessoa te irrita muito, tem pessoas públicas que me irritam. As de convívio a gente tenta resolver, né? Aí põe ela de lado, põe isso de lado, não atrapalha a tua vida. Vai dormir no dia seguinte, tá? Eu acho que é uma coisa, não sei se é um bom conselho. Excelente. Vai que dorme até meio-dia, vai perder a hora do trabalho, né? Mas se acordar sem lembrar e ficar se remoendo, dá tudo certo. Né? Sem mágoa, não adianta, é por aí mesmo. É um exercício isso, não é? Porque não sei se é de personalidade, a minha mãe era um pouco assim, o meu marido me chama de Poliana. Sei. Porque ele acha que às vezes de Alice, que o mundo é sempre... mas eu acredito no ser humano, esse que é o negócio. Então eu tenho umas coisas assim, eu não sou santa, não é isso. Talvez eu tenha meus momentos de maldade, mas eu sei que no dia seguinte eu não sou má mais, entendeu? Não adianta segurar. Sempre vê o lado bom das coisas, né? Então ele fala que eu sou poliana. Eu não fico bravo, eu gosto. Eu também. Eu gostaria. Gostaria. Só não pode viajar na maionese, né? Também não cair na real, mas não é mas isso? Mas não é ser ingênuo. Depende do ponto de vista, não é ser ingênuo. Dizer, tudo tá bom. Mas eu acho que o mundo muda. O mundo muda quando você muda. Tive um colega, quando eu fiz o curso de psicodrama. Você fez o curso de psicodrama. É um curso de pedagógica, Você conheceu a Nelly Klein? Sim, a Nelly Klein. Eu já entrevistei a Nelly. A Nelly é minha aluna, minha amiga Nelly. Adoro a Nelly. É a Nelly do sítio do Tio Kim, não? Não, então... A Nelly ela tem uma escola. Ainda tem? Então acho que a gente conheceu mesmo. Porque tinha uma Nelly Adoro a Nelly. Não, que era ela, porque ela que foi uma das fundadoras do psicodrama, né? Então. Aí, eu tinha um colega muito interessante, um psicólogo super inteligente, racional, assim. E eu sou, acho que eu sou muito racional também, mas eu tenho esse lado. Aí ele dizia assim, Lucy, você me dá enjoo, sabia? Você quer parecer santa? Eu falei, não quero parecer e não sou. Mas eu não carrego a mágoa. O que eu vou fazer? Eu aprendi isso e ficou. Muito bem. Finalizamos assim
com chave de ouro. Ai, obrigada. Agora Ai, eu vou tentar pôr vou, outra mão. Ai, Obrigada. bonitinha. Obrigada, Lucy. Muito obrigada mesmo. É que Foi ninguém um ficou prazer sabendo que a enorme. outra mão vem de 2 costelas quebradas. Pois é, fazendo arte. É. Obrigada, Muito bem. eu que agradeço. É um momento gostoso de falar. A gente gosta de lembrar das coisas e falar. Talvez eu tinha dito antes que eu não tenho nenhuma vaidade de fazer isso, deixar, você falar, vai dar para as pessoas. Não é isso. Mas eu acho assim, uma hora que a gente olha para trás e reflete um pouco. E se eu deixar pelo menos um entusiasmo pela educação, tá melhor que podia. A receita está ótima. Obrigada, vendo eu que também coisa agradeço. linda? Pois eu não tinha como deixar de falar desse livro. Esse livro é sobre a vida da Vera e quem escreveu foram as crianças do 4º ano do Anjo, junto com a coordenadora Luciane Valério, a minha cunhada querida que ama o que faz, ama estar com as crianças e ama esse projeto. Esse livro está à disposição na biblioteca do Colégio Anjo da Guarda. Você está no Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréa Valério. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, tem um novo episódio para você. Com histórias reais, com pessoas reais e com muita emoção, muito carinho e muito amor. Muito obrigada.